Ela se envenenava por beleza e Paris a destruiu mesmo assim. Ela passava veneno de rato no rosto todos os dias para ter a pele da cor de um cadáver. E Paris a amava por isso, até que em uma noite uma alça de vestido escorregou e o mundo desabou. Hoje eu vou te mostrar como um detalhe de milímetros exilou um gênio e destruiu a mulher mais bonita da França. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente abre o arquivo de uma alça de vestido que destruiu uma mulher. Exilou um pintor e se tornou um dos quadros mais celebrados da história da arte americana. Bora! Virginie Amélie Vergniaud nasceu em Nova Orleans, em 29 de janeiro de 1859. Filha de uma família crioula francesa, aquele mundo específico do sul americano onde descendentes de colonos franceses mantinham a língua, os costumes e as conexões europeias com uma intensidade que era parte do orgulho cultural e parte resistência e assimilação. O pai, Anatoly Vergniaud, era major do exército confederado, comandante de um batalhão e morreu na Batalha de Shiloh em abril de 1862, quando a Virginie tinha 3 anos. A irmã mais nova, Valentine Marie, morreu de febre amarela em 1866, com 5 anos. Então, em 2 anos, a Virginie tinha perdido o pai numa batalha e a irmã numa epidemia, e ela tinha 7 anos. A mãe, Marie Virginie de Ternan, era descendente de uma das famílias mais antigas e proprietárias da região da Louisiana. A Guerra Civil tinha destruído ou transformado de forma irreversível o mundo que essa família conhecia. Então, em 1867, a mãe tomou a decisão que muitas famílias da aristocracia sulista tomaram depois da guerra. Vamos voltar para a França. Ela voltou para o mundo que ela tinha antes de tudo aquilo. Então, elas ficaram em Paris. E com as conexões que a família dela tinha na capital francesa, a educação da Virginie foi financiada. Ela foi para uma escola de convento e começou a aprender a se mover nos círculos para ter um casamento que garantisse segurança econômica e posição social para ela, para a mãe e por gerações. Ela era um investimento para o salão de baile. Aí, quando ela foi apresentada à sociedade parisiense como adolescente, todo mundo achou ela espetacular. Não no sentido de, ai, como ela é maravilhosa de linda, né? No sentido que tinha alguma coisa nela que parava o salão. Ela era chamada de La Belle Madame nos jornais, antes mesmo de ser a Madame Grateau, antes do casamento. O casamento, então, com o Pierre aconteceu em agosto de 1878. Ela tinha 19 anos e ele 40. Ele era banqueiro e armador de navios, riquíssimo. E uma observadora da época escreveu que ele era pequeno, feio e tinha o dobro da idade da Amélie. Ele queria uma esposa jovem e bonita que ornamentasse a vida social. Ela queria posição, segurança e a liberdade que o dinheiro dele dava para ela ter autonomia dentro dos limites que a sociedade parisiense permitia a uma mulher casada da classe alta. Os dois conseguiram o que queriam. Eles tiveram uma filha, Louise, em 1879 e o casamento funcionou como, na época, os casamentos aristocratas do fim do século XIX funcionavam. Eles sabiam que o amor e a paixão seriam buscados fora do matrimônio, quando as pessoas traíam mesmo, desde que com descrição suficiente para admitir nada em voz alta. Mas a Virginie não era discreta. Ou melhor, ela era discreta daquele ponto de que tudo era rumor. As infidelidades não chegavam a ser um escândalo. Então tinham vários nomes que circulavam. Leon Gambetta, um estadista, Ferdinand de Lesseps, um diplomático. Ela sempre saía com homens poderosos e homens que frequentavam os salões onde a Virginie aparecia. O marido ou não sabia ou fingia não saber, com aquela consistência que era uma forma de cumplicidade desses tipos de casamentos. Como eu sempre falo, casamento se tornou amor depois de muito tempo na história. Em geral era assim, você casa para manter o título, para ter herdeiros e o amor você encontra em outro lugar e muitas vezes não encontra. Isso é bem triste. O que tornava a Virginie fascinante para os artistas, e vários tentaram retratá-la antes do Sargent, não era só beleza ou escândalo, era a presença dela.
ela tinha conseguido transformar a própria aparência num projeto consistente, sustentado, que você vê que assim foi completamente calculado, mas que parecia natural, parecia, sabe, aquela coisa de ai, acordei assim. O cabelo castanho dela era tingido com rena, num tom de castanho avermelhado. As sobrancelhas eram desenhadas com uma precisão cirúrgica e o rouge era aplicado nas bochechas, nos lábios e sim, nas orelhas. Porque nas orelhas ele criava um efeito de circulação de sangue sobre a pele e de vida pulsando em contraste com a palidez da face. Mas e a palidez, que era o centro de tudo que ela fazia com a própria aparência? Ela usava um pó de lavanda, problemático, que parece que nada, né? É só lavanda, tá? Um pozinho colorido de violeta claro. Mas o fato é que, além de transformar o rosto dela em nem branco, nem amarelo, mas quase azul, lavanda, aquela cor que alguém que habita, sei lá, o espaço, um extraterrestre, sabe? Meio extraterrestre, meio vivo. O problema é que o pó continha clorato de potássio, que era uma substância que já na época, em 1884, era conhecida como tóxica e hoje é usada em inseticidas. Sim, ela sabia que era tóxico, mas ela se envenenava de forma voluntária e crônica para manter aquela cor da pele que fazia todo mundo parar e olhar para ela. Ela sabia, a mãe dela sabia, porque foi a própria mãe que transmitiu esse segredo que veio de família. Elas continuavam assim mesmo sabendo que era tóxico, enfim. Só que Paris, que a adorava, a destruiu por causa de uma alça de vestido. E eu vou chegar até lá. Enfim, vários pintores estavam tentando convencê-la a posar e ela recusou quase todos, porque ela sabia o valor da própria imagem com a precisão de quem tinha realmente construído essa imagem como um projeto de vida. E além de que os retratos naquela época eram permanentes e públicos, então era uma decisão com diversas consequências. Aí, quando o pintor, o Sargent, apareceu na vida dela, ela tinha 24 anos, estava no pico da própria fama parisiense e não tinha dito sim para nenhum dos pintores. O Sargent disse mesmo que iria trabalhar para conseguir pintá-la. E realmente ele trabalhou. Ele não estava pensando na Virginie como cliente, estava pensando nela como matéria física e também uma homenagem. Ele queria fazer uma tela que fosse tecnicamente arrojada, muito intensa emocionalmente, e que, seria inesquecível. A Virginie era a solução para um problema estético que ele estava tentando resolver. Então ele lançou uma campanha, recrutou amigos em comum, mandou mensagens indiretamente e apareceu nos eventos onde a Virginie estava. Só que por meses ela disse não, falou que tinha recusado vários pintores e que não ia dizer sim de imediato só porque um americano jovem estava insistindo com muita dedicação. Mas aí, em fevereiro de 1883, ela finalmente aceitou, mas ela colocou umas condições. Sessões seriam no ritmo dela, no lugar que ela escolhesse e quando ela quisesse. O Sargent aceitou porque ele não tinha opção. Só que assim, ela era uma péssima modelo, ela aparecia atrasada, quando aparecia, não avisava, enfim, ela não estava afim. De qualquer forma, ao longo de semanas, o Sargent conseguiu fazer 30 estudos, esboços em lápis, aquarelas, olhos pequenos, tentando vários ângulos e poses para descobrir o que funcionava. Um deles mostra ela num ângulo completamente diferente, mais para frente, mais informal, mais próxima do tipo de retrato que não chocaria ninguém. Mas o Sargent queria chocar. Ele estava atrás de um retrato que pararia as pessoas no meio do salão. E a pose que saiu dos estudos, a melhor, de perfil, cabeça virada, braço esticado para trás, apoiando o peso do corpo numa mesa, criando aquela tensão no pescoço e no braço, que a marca visual mais imediata do retrato foi a que eles gostaram. O Sargent não pintou a Virginie como objeto de desejo, pintou ela como um sujeito consciente. Por exemplo, eu sei que eu estou sendo exibida, eu sei que isso não é comum, e isso fez com que realmente Paris não conseguisse suportar.
No inverno de 1883 para 1884, o Sargent trabalhou na tela final em Paris. A escala era muito grande, quase 2,20 metros de altura por mais de 1 metro de largura, porque telas grandes chamavam mais atenção nas paredes lotadas dos salões. O contraste que ele tinha construído era muito arriscado. A pele quase lavanda da Virginie contra o fundo marrom escuro e o vestido preto profundo, que criava uma relação de claro e escuro que não aparecia em nenhum dos retratos, né, que os salões tinham aceitado antes. Era mais perto de uma coisa abstrata do que documentada. E era uma pintura muito boa de forma técnica, mas era, em termos do que a alta sociedade parisiense de 1884 não era aceitável. O Salão de Paris abriu em maio. O Sargent submeteu a tela com o título Portrait de M.M.E., como se fosse Madame, né? Juntinho. 3 asteriscos no lugar do nome, uma convenção que era tecnicamente para proteger a identidade dela. Só que todo mundo sabia que era Virginie, a altura, o perfil, a cor da pele específica, que era única, o vestido preto com as alças e joias era ela. E qualquer um que já tinha visto ela na sociedade sabia, né? Nem precisava do nome. Esse gesto de usar os 3 asteriscos era um gesto de proteção que não protegia ninguém. Aí, meu filho, a recepção foi violenta, não de forma física, claro, de forma verbal, nos círculos de conversa do salão e da imprensa que cobriu o evento. As mulheres estavam zombando, falando, oh meu Deus, que horror. O crítico que ficou mais famoso pela cobertura negativa escreveu que a decepção foi com a cor da pele, que parecia com que ela estivesse descomposta. O Oito Crítico disse que quem ficasse diante da tela por um tempinho ia ouvir cada palavrão do idioma francês. Aí publicaram uma caricatura da pintura, com ela deixando o peito exposto, que circulou também nos jornais sátíricos. A imagem original era sugestiva, a caricatura mostrava o que a original insinuava, né? Enfim, e a combinação dos dois alimentava os escândalos, né, que hoje a gente consideraria normal, chamaria de vitalidade, virilidade, mas no século XIX, complicado. Mas o que era realmente o escândalo? A alça caída era o elemento mais óbvio, né, porque na época uma mulher de boa família que escorregava sua alça era visto como, nossa, ela estava disponível sexualmente, da mesma forma que um botão desabotoado ou um cabelo solto, né? Tinham significados totalmente diferentes do que a gente tem hoje. O vestido dela tinha uma estrutura interna, tinha armação e sustentação que fazia com que a alça fosse decorativa, não tivesse uma função. Mas para eles era, a alça tá escorregadia, a mensagem ela é promíscua. Mas tinha algo mais do que a alça. A crítica não era só sobre o vestido, era sobre a postura dela. Ela não estava olhando para o espectador. E nos retratos da sociedade da época, as mulheres eram voltadas para quem as olhava, com o rosto em 3/4, uma pose que criava um engajamento, convidava o olhar e reconhecia a pessoa que estava vendo como se tivesse uma conexão. Mas a Virginie não fazia isso, ela tá de perfil, o rosto tá virado, o queixo tá elevado, do tipo, eu nem preciso de você, querido. E esse tipo de gravura mostra que ela não estava pedindo aprovação, não oferecia gratidão por ser olhada. Ela apresentou o perfil ao mundo de uma indiferença, independente de quem estivesse na sala. E isso chocou demais. A mãe da Virginie foi até o Sargent pessoalmente e as fontes descrevem que ela chorou, ela descreveu que a filha estava sendo humilhada publicamente, disse que Paris inteira estava zombando dela, que a reputação da Virginie estava destruída e que a família teria que tomar providências. A mãe, inclusive, pediu para ele tirar o quadro do salão, mas assim, era a propriedade dele. Ele não tinha nenhuma obrigação, então ele... Hoje não, Faro, cagou e andou. Enquanto isso, a Virginie estava lidando com o que vinha depois da exposição. Ela escreveu uma carta para uma amiga. Tentei superar a tristeza por vários dias que tem me oprimido e me dá vontade de morrer, com 25 anos. Aí, porque em questão de dias, tudo
que ela tinha construído virou contra ela. Mesmo a sociedade que a admirava, que acompanhava inclusive seus movimentos como se ela fosse uma referência de beleza, começou a usá-la como exemplo de escândalo. E quanto mais conhecida ela era, maior foi a queda, porque isso deu força. Aí, com o salão fechado, o Sargent voltou ao ateliê e fez uma mudança pequena na tela. Ele repintou a alça no lugar. A versão original, que mostrava a alça caída pelo braço, criando uma tensão entre o controle e a falha. Então, na versão final, a alça voltou para o ombro. Nossa, a tensão desapareceu. E aí, o Sargent, então, não tirou o quadro do salão, mas acabou cedendo. E aí ele mudou o título. Ele mandou o nome de Portrait de Madame X. Não protegia a Virginie naquele momento, todos sabiam, claro que ela era, mas criou uma diferença entre a obra de arte inicial e a obra de arte atual. E aí, pouco depois, ele deixou Paris, porque todas as portas foram fechadas para ele. Em Londres aconteceu o oposto. O mesmo quadro que arruinou a reputação dele na França se tornou interessante. Ele passou a ser visto como, nossa, ousado, moderno, o tipo de pintor que a elite inglesa e americana queria. Então, assim, o que tentou destruir ele em Paris acabou construindo sua carreira em outro lugar, mas a Virginie não teve a mesma trajetória. O relato popular é que ela se retirou da vida social e nunca mais apareceu. Ela foi destruída pelo escândalo e ficou reclusa pelo resto da vida. E ela acabou não desaparecendo completamente, né? Conforme as fontes primárias e os historiadores falam, mas ela mudou o padrão de circulação. Começou a ser mais seletiva sobre os eventos que frequentava, lugares mais elegantes, menos numerosos. A presença constante nos jornais da sociedade diminuiu. E aí a imprensa começou a silenciar, né? Mas para ela era preferível isso ao escândalo, mas foi uma perda, né? Ela não era mais visível como ela tanto construiu para ser. E aí, em 1891, 7 anos depois do escândalo, ela encomendou um novo retrato do pintor Gustave Courtois, uma tela grande, pose de perfil, mesmo ângulo do Sargent. E na pintura, a alça do vestido estava caída. A mesma alça caída que tinha destruído a reputação dela estava sendo reproduzida de forma voluntária em 1891. Por um retrato que ela mesma encomendou, ela mesma pagou, por um pintor que ela mesma escolheu. Aí, em 1898, ela encomendou outro retrato, com Antônio de la Gandarra, mais conservador, né? O de Courtois acabou ficando também, a alça caída de volta, relida como marca registrada em vez de escândalo. Ela meio que se reapropriou da própria imagem. Enfim, a tela que hoje está no Met não é a mesma que estava no salão de 1884. É a versão com a alça repintada, a versão depois do escândalo, depois da pressão, depois de tudo que aconteceu. A original com a alça caída não existe como objeto físico, foi coberta. O que tem é uma fotografia em preto e branco da primeira versão. A versão que sobreviveu, então, é a versão que Paris exigiu. A original é só um registro. O escândalo saiu da tela, mas não saiu da história. Em 2023, o Musée d'Orsay exibiu Madame X pela primeira vez em Paris desde 1884. Mais de um século depois, a mesma obra voltou não como escândalo, mas como obra-prima. O que antes era rejeição virou consagração. Isso não é exceção, isso é padrão da história. Ela não escandalizou, na verdade, só por uma alça. Ela escandalizou porque mostrou algo que a sociedade preferia fingir que não existia. Uma mulher que controlava a própria imagem, que entendia o próprio efeito e que não se colocava como um objeto passivo do olhar alheio. Paris aceitava a beleza, claro, desde que parecesse natural. Aceitava a ambição, desde que fosse disfarçada. E aceitava mulheres, desde que elas se comportassem como objetos. A Virginie fez tudo isso até não fazer mais. Ela morreu em 1915, aos 56 anos, e levou com ela partes da própria história que nem os historiadores conseguem reconstruir completamente. Ela foi enterrada em Saint-Malo, perto do lugar onde tinha posado para o sergente antes de tudo acontecer. No fim, o corpo ficou na França, mas a imagem nunca mais pertenceu a Paris, pertenceu ao mundo.
E se você quer continuar abrindo o arquivo das mulheres que a história documentou pelos escândalos que sofreram em vez das vidas que viveram, dos artistas que a recepção contemporânea destruiu e a posterioridade canonizou, e dos gestos pequenos, uma alça, uma repintada, um retrato encomendado de volta 7 anos depois, que dizem mais do que qualquer declaração em voz alta conseguia, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até o próximo Steffi Flix.